Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos iniciar nossos estudos da noite, os estudos do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Vamos então ler uma mensagem. Querer é força. Se gostarias de estar numa posição e estás noutra, ou se caminhas sem horizontes, presta atenção nas tuas qualidades e retifica a maneira de pensar. Poderás dizer que as tuas habilidades não têm surtido efeito, que por isso não podes confiar em ti e seguir avante. No entanto, como um vulcão que volta à atividade, joga para longe as velhas e deterioradas ideias e acredita que, querendo, podes fazer tudo de forma nova, correta e elevada. Usa o teu poder. Se apagaste uma luz, acenda outra. Se desprezaste a tua força, volta a usá-la. Acorda para a felicidade. Um vulcão que volta à atividade é sinal de força no interior da Terra. Então, com essa mensagem, então, vou convidar todos, vamos levar o nosso pensamento a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje, que o nosso Pai Francisco possa estar olhando por nós, nos iluminando, nos inspirando, nessa humilde e singela contribuição do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que essa casa, essa humilde casa de Francisco tem a oferecer. Que possamos ter um bom entendimento e extrair principalmente o conteúdo moral para nossas vidas, o aperfeiçoamento, para que possamos melhorar a cada dia, nos tornarmos melhores, através dessa luz que é o Evangelho em nossos corações. Que essa luz, essa paz, que nossos familiares estejam aqui conosco, nos ensinando, estudando junto conosco este Evangelho de luz, a todos os presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que estão acompanhando nos lares ou irão acompanhar, que abençoe e ilumine a todos, iluminando aos vizinhos, este bairro, que tenhamos muita paz e bem a todos. E assim a gente inicia as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então vamos então iniciar os nossos estudos do Evangelho Espírita. Então a gente chega às bem-aventuranças. E aí a gente parou ali vai para o último. A gente chegou a fazer o 11, acho que terminou todos, né? Bem-aventurados, né? Acho que sim. Aí faltou só o último, acho que era uma mensagem do Emmanuel que tinha ali do último versículo, se eu não me engano. Bem-aventurados que sofrem foi o último, aí tem mais o último versículo ali, o 11. É o 11 e o 12. O 11 e o 12, tu chegou a ler, né, também, né, os dois, né? O 11 e o 12. Aqui eu tenho um do 12. Vamos ler do 12. Ali do Emmanuel, eu acho que tem um da... Deixa eu ver se é do versículo 12. Não, esse aí eu acho que não é, né? 6:12? Não, é 5, 12. 5, 11 ou 12. Aí não desmarca, aí vocês estão fazendo o Evangelho ali, né? Tem que ter duas marcações. Acho que tá marcado aqui, ó. 5:4 tá aqui. Pode deixar eu procurar, tá? Não, 5:13.
5, 13, depois a gente vai pro 3. Então eu vou ler essa do 12 aqui. Do versículo 12. Capítulo 5 de Mateus, versículo 12. É do livro O Evangelho por Dentro, pelo Espírito Honório Abreu. Então que diz assim esse 12: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então ele vai por partes, aqui faz um miudinho. Alegrai-vos e regozijai-vos. E diz: na culminância das bem-aventuranças encontramos a recomendação do Mestre em sentido imperativo, pois analisando todas as situações provacionais e de testemunhos das criaturas, vencidas essas pela harmonia de que se reveste a lei, dando a cada um segundo as suas próprias obras, demonstra que após o serviço moral realizado, o salário da alegria e do júbilo interior constituem a bem-aventurança. Então aqui ele já está dizendo, né? Então todo aquele exercício que a gente viu ali das bem-aventuranças, nós fazendo aquele exercício, e é muito essa perícope das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, até o próprio Gandhi, ele disse certa vez, mesmo não sendo cristão, ele disse certa feita que ele conheceu o Evangelho de Jesus e se encantou só com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. E ele disse que se perdesse todo o Evangelho, todos os livros sagrados e permanecesse só ali, que restasse só o Sermão do Monte, já era suficiente para as criaturas se melhorarem. Então só aquele estudo aqui que a gente fez do Sermão do Monte, do capítulo 5, é essencial para nossas vidas. As bem-aventuranças que Jesus nos oferece. Então aqui ele está dizendo no final das bem-aventuranças, no versículo 12 da perícope, ele diz então no início: alegrai-vos e regozijai-vos. Então ele diz, né, que a cada um é dado segundo as suas próprias obras. Então, de acordo com o nosso trabalho no bem, nós vamos nos alegrarmos e regozijarmos através da prática dessas bem-aventuranças. Então, se a gente praticou, fez um esforço, um trabalho no bem para ter paz, ter todo aquele equilíbrio que a gente vinha vendo ali, então ele diz, né, que demonstra que após esse serviço moral realizado, o salário da alegria e do júbilo interior constituem a bem-aventurança. Então aquele salário do dever cumprido, da paz de consciência, de quando desencarnar, então ele fez aquele exercício conforme aquilo que a gente está aqui, como a gente está aqui nessa noite de hoje estudando, aprendendo o Evangelho, para a gente procurar extrair o máximo da moral do Cristo e praticar em nossas vidas, né? Isso é muito bom. Pega esse que eu vou usar esse aí. Então ele diz assim: a sublimidade dos argumentos expostos pelo Cristo é consolo e estimulação para os que lutam na arena física, em busca do próprio aprimoramento íntimo. Porém, há que se considerar os fundamentos lógicos e justos das bem-aventuranças. E tanto o Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, especialmente nos itens 12 e 13, motivos de resignação, e expressando filosoficamente a verdade, facilitam a compreensão do alegrai-vos e do regozijai-vos, como estados de alma nos facultarem visão clara da vida e impulsão vibratória a novos lances de progresso. Então aqui ele dá referência também, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma síntese do Evangelho esse que a gente está estudando, de Jesus, os principais ensinamentos dele ali é as bem-aventuranças. A gente vai ver ali em torno, olha, bem mais da metade do Evangelho segundo o Espiritismo é as bem-aventuranças.
está trabalhando ali. Então vejam a importância das bem-aventuranças nas nossas vidas, né? O quanto é importante realmente. E quando o Gandhi, até o próprio Gandhi falou também, cita o Sermão do Monte, as bem-aventuranças como essencial. Poderia perder tudo, se extraviasse o Evangelho e ficasse ali só aquelas páginas do capítulo 5, já era o suficiente para a nossa transformação moral. Então vejam quanto é importante isso. Então ele dá referência no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Motivos de resignação, expressando filosoficamente a verdade. E no Livro dos Espíritos, das questões 258 até 273, ele aborda também esse tema aqui. Então, aqui ele continuando: as vicissitudes são portadoras de renovação para o espírito. Aflições e dores respondem na terra pelo surgimento e aperfeiçoamento das potências da alma, consoante explícita o Evangelho em João capítulo 12, nos versículos 23 a 26, que diz a glorificação do Filho do Homem. Então aqui dá uma referência também no Evangelho de João, dos versículos 23 a 26. E agora continuando aqui, ele diz: porque é grande a vossa recompensa nos céus. Então, pelo princípio inarredável da lei de causa e efeito, que define o mérito às criaturas, pode-se ajuizar do movimento evolucional que alcança princípios e seres, da intimidade atômica às constelações do infinito, a cadeia da vida em expansão contínua, forma a unidade do amor, que a tudo potencializa em bênçãos de consciência e elevação. Então, continuando ali, ele falando que é grande a recompensa nos céus. Então, através do princípio inarredável que ele fala da lei de causa e efeito, nós vamos obter conforme aquilo, como a gente disse antes, conforme as nossas obras, nós vamos adquirir o mérito daquilo que a gente adquiriu aqui reencarnado, e mostrando a lei da evolução, a evolução de todos nós seres. Então, em busca dessa unidade do amor, todos nós viemos aqui em busca desse amor que o Cristo nos trouxe, em bênção de consciência e elevação. Então, continuando, o termo céus guarda substanciosa expressão evolutiva. Na obra No Mundo Maior, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, nos capítulos 13 e 4, intitulados A Casa Mental, a famosa Casa Mental. Agora a gente está estudando as obras de André Luiz, nós vamos chegar lá. Mas a gente já deu passou uma vista aqui nessa Casa Mental. Esse livro aqui, o forte dele é essa parte, todo mundo foca nessa casa mental aqui. Que ele diz, estudando o cérebro, podemos verificar a divisão do cérebro humano em 3 compartimentos, bem fundamentados, em consonância com a ciência. O denominado superconsciente, como casa das noções superiores, e é o futuro da individualidade, acenando-lhe com inspiração e valores transcendentes, e ao mesmo tempo a projeção síntese de todos os labores anímicos do ser em essência, guardando a feição desse termo céus, referido por Jesus. A partir de semelhantes informes da terceira revelação, o estudo da expressão céus encontra sincronia com o texto de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 4. Então a gente vê aqui novamente a casa mental que ele menciona, a recompensa nos céus, e ele fala então sobre os céus aqui, e ele dá como exemplo então a casa mental que está no livro do Chico, ali o livro de André Luiz,
no mundo maior, no capítulo 13 e 4, que ele fala ali que estudando o cérebro, podemos verificar a divisão do cérebro em 3 partes. Ou seja, 3 andares. A gente estudou também o Gênesis de Moisés, lembra? E a gente falou sobre isso, a Arca de Noé, lembra? Os 3 compartimentos da arca, comparando, então como se fosse uma alegoria, né? Comparando a casa mental. Então são os 3 níveis, né, do nosso cérebro humano. Então aqui ele diz, nós devemos buscar o superconsciente, né? Que é o primeiro andar da casa mental. O superconsciente, que é as noções superiores. Aí nós temos o consciente, que está no meio, ali no andar do meio. É aquele que já está consciente das questões da vida, o que deve ser trabalhado, o que deve fazer. Né? Aquele que já está trabalhando, já despertou a consciência. E que está buscando o superconsciente, que seria o nosso caso agora, né? Então despertamos a consciência para buscar o superconsciente. E o primeiro andar, que é o inferior da casa mental, que é o inconsciente, né? Que é o subconsciente. Né? Então tem o subconsciente, que ele é a inferioridade, ou seja, está num estágio de ignorância ainda. Né? Está dormindo ainda perante as questões das leis divinas. Então ele está só vivendo o materialismo, ali, vivendo por viver. E aí então, esses são os 3 andares da casa. Foi bom lembrar isso, né? Que é muito bom isso aí. Nós vamos chegar lá, quando a gente chegar nessa obra, nós vamos novamente lembrar. Então, agora continuando, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. A continuação do versículo. Profeta, conforme os itens 4, 5 e 9 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, é todo aquele que revela a verdade divina aos semelhantes. É óbvio que semelhante serviço tem o seu peso de responsabilidade e qualificação. Aí ele dá uma referência do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 20. Acerca das perseguições, temos a considerar as externas, que se dão pela incompatibilidade das crenças, das buscas. Aí ele dá uma referência aqui das buscas no materialismo versus espiritualidade, e dos interesses prevalecentes em cada época da história humana. E temos as internas. Então aqui ele dá um exemplo que fala que os profetas, a gente já estudou também os profetas no Evangelho, ele é aquele então que revela a verdade divina, né? Todo profeta é aquele que divulga, que revela e principalmente que vivencia essa verdade, que são as leis divinas. Aí ele dá um exemplo lá, né, de responsabilidade, qualificação, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 20. E ele fala então acerca das perseguições, que temos a considerar as externas. Ó. Então nas perseguições externas, assim como diz aqui no versículo, que os profetas eram perseguidos, hoje nós sofremos também perseguições. Então ele dá um exemplo, tem umas perseguições externas. O que seriam as perseguições externas que vêm de fora? Então ele dá um exemplo que se dão pela incompatibilidade das crenças. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Muita gente aborda isso, vê as dificuldades entre nós, de a gente ficar se questionando, né? Ainda sobre essa questão das religiões, e que umas ainda perseguem as outras. A gente vê aqui realmente exemplos aqui que tem pessoas que têm, sei lá, tem um ódio, né? Não aceita o espiritismo e acha que é uma seita do diabo, sei lá, né? Então a gente vê nitidamente que a gente é testemunho disso realmente aqui que acontece, né? A gente vê essa perseguição externa. Então esses conflitos ainda, né? E então aqui, ó, dessas crenças e das buscas, então, né, entre o materialismo
versus a espiritualidade. Então nós temos aquela busca, assim, muitos lutando, né, entre estar vivendo o materialismo somente e que deveria buscar uma espiritualidade e que ainda está difícil, ainda que não buscam ainda a verdadeira vida, né, que deveria ser um equilíbrio, que a gente já comentou na balança. Então essas questões espirituais que são fundamentais na nossa vida, né? Não só alimentar o nosso corpo aqui no plano terrestre, como alimentar a nossa alma, que é carente, que é doente, que é pobre de espiritualidade ainda, né? Então a gente tem essa necessidade muito grande ainda de tentar assim se libertar do materialismo, que é complicado, né? Porque a gente não deve ver só o materialismo, e a gente vive num mundo de expiações e prova que é um mundo extremamente materialista, né? A gente vive, a maioria vive em função da matéria, mas não aquela função de estar vivendo, é essencial, é necessário, mas não aquele apego, né? Como se fosse assim a coisa mais importante, como se virasse uma paixão, né? As questões materiais. Então isso é que vai nos prejudicar nessa busca dessa espiritualidade que está por se buscar, por se fazer ainda, né? Então por isso essa luta constante entre eu viver no mundo e somente querer as coisas do mundo e ao a espiritualidade, que eu devo seguir o caminho das leis divinas, mas que muitas vezes se torna difícil, se torna complicado por causa das lutas, das dificuldades, das influências, né? As próprias influências externas do meio que nos arredam para as questões só materiais, deixando de lado, muitas vezes o material vai vencendo e, né, o espiritual vai ficando de lado, né, vai perdendo força. Então a ideia é nós buscarmos realmente esse equilíbrio, buscar forças para viver uma vida equilibrada, né? Nós vivemos o materialismo tendo o necessário, o que é justo, o que é necessário para vivermos. É muito bom termos um conforto, é muito bom, quem trabalha é justo, né? Mas não buscar o excesso das coisas, querer só a busca do material, né? Que daí vai virar uma vida vazia, sem sentido, e não é esse o objetivo do que a gente veio fazer aqui. E ele diz ainda, dos interesses prevalecentes em cada época da história humana. Então a gente vê, né? Cada época tem os seus interesses, né? Hoje, na nossa época, quais são os interesses que tem hoje? São vários, né? Muitos interesses que dificultam a nossa trajetória evolutiva. E agora ele fala aqui das internas, ó, e temos as internas. Então, o pretérito que nos condiciona a sistemas e hábitos que se tornam nocivos com o desenvolvimento das ideias e dos costumes, marcando o progresso da civilização. Então a gente vê aqui que a herança que a gente vem trazendo, nosso pretérito, é muito forte dentro de nós ainda, esses hábitos que a gente vem vivendo, séculos vivendo naquela teimosia, naquela busca, né, por coisas que não vai fazer a gente melhorar, não vai fazer a gente crescer espiritualmente. E a gente vem sofrendo até hoje por causa disso, né? Por causa investindo naqueles hábitos que vinha vivendo antes. Às vezes a pessoa já até sabe que aquilo não é bom, não consegue deixar de fazer. É impressionante o vício que é, o costume. Exatamente, porque está muito forte dentro da pessoa. E a ideia é a gente vir aqui reconhecer esses vícios e combatê-los, né? Esse aqui é o verdadeiro espírita, né? Que Kardec nos diz. E a gente chega aqui, a gente encontra um homem velho, né? Um rabugento, com as mesmas ideias, ranzinza. Né? E aí tu vai ter que enfrentar esse cara, né? Que é nós mesmos, né? As nossas personalidades. E aí vai ter que enfrentar um leão, um monstro, né? Um rinoceronte que está ali
ganhou força, ganhou, né, ganhou campo ali ao longo desses séculos. Aí vai ter que, hoje, através qual seria a nossa maior arma para enfrentar ele, né? O Evangelho, a doutrina espírita, né? Que vem, nós temos ali todas as armas que a gente está estudando aqui para combater, para detectar o que a gente é ainda, o que a gente tem que combater, e apontar todas as armas ali, as virtudes, para que a gente possa vencer, né? Esse homem velho aí, de atavismos do passado, né? Que a gente vem vivendo. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, ok. Ele dá uma referência, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 16. E na Gênesis, no capítulo 13, item 18 e 19. E no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo 20. Então veja aqui, é muito bom ele dar essas referências, que fica registrado, quem quiser se aprofundar e realmente buscar essas referências aqui da literatura espírita, pode se aperfeiçoar mais, né, sobre isso. A desativação das ações materialistas na criatura se dá pelo conhecimento da verdade. Olha só. Então vem a grande chave, como ele diz aqui, então, para nós desativarmos, né? Ou seja, nós cancelar essa visão, essa vivência materialista. Em nós se dá pelo conhecimento da verdade. E como é que nós vamos conhecer a verdade? Como é que nós vamos conhecer a verdade? Para nós desativar essas questões materialistas. Talvez o entendimento do estudo. E aí vem uma grande, célebre frase aqui na fachada da nossa casa, uma placa tem ali, né? Na placa Associação Espírita Cristã Francisco de Assis, diz ali, tem uma frase evangélica, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Prática no dia a dia. Então nós temos o conhecimento das leis divinas, né? Então, através do conhecimento das leis divinas, que são a verdade, então essas leis vão nos libertar. As leis divinas, através do conhecimento, que a gente está conhecendo as leis divinas aqui, então vai fazer com que a gente também se liberte através das próprias leis. Então, se libertar, né? O que vai nos libertar? Libertar esse homem velho, né? Se tornar um novo homem. E a aplicação prática no dia a dia aqui, né? Ele dá uma outra passagem para aplicação prática. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A gente não chegou lá ainda, vai chegar lá nesse versículo aí. Então, uma célebre frase de Jesus, né? Então, se alguém quer dar continuidade aos seus ensinamentos, né? A todo aquilo que ele vem nos ensinando, então nós devemos nos renunciarmos. Entra a renúncia de nós mesmos. Negue-se a si mesmo, a renúncia. Virtude da renúncia. E o que nós vamos ter que renunciar para seguir Jesus? Aquele homem velho. O homem velho, os hábitos que a gente vem comentando aqui do passado, que está muito forte, os vícios dentro de nós, e também as questões externas, né? Como a gente estava vendo ali, as questões internas e externas. Também vencer também o mundo, né? O mundo externo, né? As influências que a gente estava comentando, o meio, o materialismo. Então, negar isso aí, né? E nós tomarmos a nossa cruz, né? Sem reclamar, cada um vai ter a sua cruz para carregar. E com Jesus a gente sabe que o fardo é mais leve, a cruz vai ficar mais leve com Jesus. Cada um vai ter a sua para carregar. Ou seja, cada um vai ter as suas vivências aqui reencarnatórias aqui na Terra. E não devemos murmurar, né? Não reclamar. E a gente ter assim como Jesus, a gente vai ter uma vida mais leve, mais
né? E seguir em frente, né? Nós temos, fazendo isso, nós vamos seguir em frente, né? Então é fácil isso? A gente falando assim parece ser bem fácil, né? Na verdade é trabalhoso, há muito trabalho, né? É como diz aqui, tem que renunciar. Mas quem vai se dar o luxo de renunciar a si mesmo para seguir Jesus? Porque muitos ficam só na palavra renunciar, né? Eu a mim mesmo, eu me ajoelho no chão, eu rezo, eu grito ali, eu estou renunciando a mim, estou seguindo a Jesus, mas não basta só isso. Isso são cultos externos, né? É um esforço interno, né? Um exame de consciência para a gente nos conhecermos e saber quem nós somos, o que a gente tem que melhorar, o que a gente deve, os exemplos de Jesus nas nossas vidas, que a gente deve vivenciar aquilo para se tornar um novo homem. Porque não só de palavras, não é só as palavras que nós vamos ter o conhecimento que são as palavras, mas é necessário a gente internalizar aquele conhecimento, que a gente já comentou, sentir no coração ele, né? Para então nós praticar. Então esse é o versículo 12, tá? Que ele fecha então a perícope, né? Perícope do 5 ali do Sermão do Monte. É isso? Era o último, né? Versículo 12. Então nós vamos agora para o versículo 13, que é uma nova perícope. Aí eu acho que tem aí a perícope inteira no Evangelho dos Humildes, aí você lê todo ele, por favor. Que são, o título é o seguinte aqui no meu, né? Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Que são dos versículos 13 a 16. Sim, quer que eu leia do 13 ao 16? Isso. Já com o comentário. Ele já vai comentando? Ele vai comentando um de cada um aqui, ó. Ah, tá. Se ele vai comentando, aí a gente vai... Vamos comentando então, né? Quer que eu leia um de cada Vamos ver vez? o versículo, ele tem comentário do versículo 13, né? Tá, tô acompanhando aqui. Então pode ler, faz favor. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Então vocês já ouviram falar sobre esse versículo de Jesus, esse ditado? Vós sois o sal da terra. E ele diz então, se o sal perder a sua força, aqui não sei que tradução é essa que ele usa que o Eliseu aí, Rigonati, usa no Evangelho dos Humildes. É diferente dessa tradução que eu tenho aqui do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. No meu está aqui, vós sois o sal da terra. E o sal, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então é bem diferente, né? Desse versículo aí que a gente estava lendo aí do Eliseu, né? Então vamos ver o comentário dele. Depois a gente vê se tem mais algum outro por aí. A comparação que Jesus faz entre o sal e seus discípulos... Opa, eu acho que tu pulou ali. Depois do versículo diz, para nenhuma coisa mais fica servindo. É que tu falou para ler o comentário já logo, achei que tu tinha lido a parte de cima, né? Não, mas aqui no meu tá assim, versículo 13. Aí depois tem um comentário, daí que ele começa, o comentário começa, para nenhuma coisa mais fica servindo. Aqui tá junto. O comentário é embaixo. Aqui tá diferente então do livro. Então começa por ali. Para nenhuma coisa mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A comparação que Jesus faz entre o sal e seus discípulos é bastante explícita. Um bom sal salva, preservando da corrupção,
Os modernos discípulos de Jesus são os espíritas e, particularmente, os médiuns chamados a fazer brilhar novamente no mundo os preceitos do Evangelho, no momento em que desaparecem soterrados nas abominações dos altares. Cumpre-lhes lutar para que a corrupção não arruine o corpo e a alma da humanidade. Então aqui ele já diz, né, que então essa comparação que Jesus faz entre o sal e os seus discípulos é bastante explícita. Então ele diz, para que serve o sal? O bom sal salga, não é? Preservando da corrupção. Então ele vai... O sal, na verdade, hoje a gente tem vários tipos de tempero para temperar um alimento, né, uma comida. Vários tipos de tempero. Naquela época eles usavam o sal, né? E aí então ele está dando o exemplo, que então esse sal é o que dá o tempero, que dá o gosto da coisa. Né? Então se nós colocarmos um tempero ali no alimento, ele vai ficar uma comida bem prazerosa, né? E era usado para preservar também, para não estragar o alimento, né? Salgado. Ah, isso também, né? Porque naquela época, exatamente naquela época não tinha geladeira, que nem tem hoje, freezers, né? Geladeira para conservar o alimento. Então, por exemplo, eles preparavam uma carne, por exemplo, eles tinham que salgar ela ali para não estragar, né? O sal é que mantinha ela, então, preservando do que? Das bactérias, das coisas, para não apodrecer a carne. E então aqui ele dá realmente o exemplo, né? O bom sal salga, que dá, então, nos preserva da corrupção, né? Então nos temperando bem ali para nos preservarmos. E ele diz aqui, os modernos discípulos de Jesus são os espíritas, ó. E particularmente os médiuns, viu? Chamados a fazer brilhar novamente no mundo os preceitos do Evangelho, no momento em que desaparecerem soterrados nas abominações dos altares. Cumpre-lhes lutar para que a corrupção não arruine o corpo e a alma da humanidade. Então ele fala desse sal aí. Se nós também colocarmos muito sal, também a comida vai ficar muito forte, vai ficar ruim de tu comer aquele alimento. E se tu colocar também pouco sal, vai ficar uma comida, né, uma comida assim sem graça, né, sem insonsa que chama, né, uma comida sem gosto, assim. Então é aquele equilíbrio na balança, ó, nem muito sal demais e nem muito sal de menos, né? Mas como ele diz aqui, o bom sal que salga, né? Que dá aquele tempero ali que nem fica muito, nem fica de menos, né? Nos preservando das corrupções, né? Então esse é que ele diz aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aí no Emmanuel aí desse versículo 13 aí. 5,13 diz que tinha, né? Vamos ver se tem aqui. Não, aqui não tem. 1 ou 2? 5,13. 1 ou 2? Aqui não tem ainda não. Ah, não sei. Vê qual é que tu acha que é o mais interessante. Perante o corpo. Frequentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral. E por vezes diligências fragmentá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espanar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizar, culpando-se pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por o homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates
os ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Michelangelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens, com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia da pauta está para a música dos instrumentos. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio, é teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e o teu buril, tua harpa e a tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo, e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Livro Esperança, Editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 10. Aí ele dá um exemplo ali do nosso corpo físico, né? Que ele diz ali, vós sois o sal da terra, nós somos importantes para a divulgação, para dar continuidade, né? Para dar o tempero a esse evangelho, não ficar aquele... Né? Que todos tenham conhecimento desse evangelho e nós levar adiante. E é imprescindível que a gente tenha né, que a gente preserve o corpo, que a gente tenha um corpo bom para a gente poder continuar, né? A gente preservar, cuidar da saúde, tudo para levar adiante, né? O evangelho enquanto a gente estiver aqui sendo o sal da terra. Então ele dá um exemplo do corpo, que é importante, né? E a luz do mundo. Então agora nós vamos ver um outro versículo, né? Agora que é a luz do mundo. O outro versículo que daí fala sobre a luz do mundo, versículo 14, eu acho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte. A luz destrói as trevas. A ignorância é treva da alma. Os discípulos de Jesus destroem a ignorância. Conseguinte, os discípulos de Jesus são a luz espiritual do mundo. Uma cidade erguida no cabeço de um monte é vista por todos, desde muito longe. Assim é o discípulo de Jesus. Todos o observam, a ver, senão com os atos o que prega com as palavras. Então, muito interessante, né? Ele nos chama a nossa atenção, né? Então, se Jesus diz que nós somos a luz do mundo, né? E ele diz que não, e ele diz uma alegoria que não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte, né? Então ele diz aqui no comentário, a luz destrói as trevas e a ignorância que é a treva da alma. Ele diz, os discípulos de Jesus destroem a ignorância. Então o nosso papel fundamental é realmente divulgar o evangelho, destruindo a ignorância.
E por conseguinte, os discípulos de Jesus são a luz espiritual do mundo. Então ele explica a alegoria. Uma cidade erguida em um monte é vista por todos, não é? Então quando a gente ergue lá no alto da coluna, por exemplo, o Morro de Sapucaí, que a gente consegue todos nós visualizarmos, né? Bem dizer, em Sapucaí, que eu acho que é o ponto mais alto. Aí tem uma mansão, uma casa lá em cima, lá. Todo mundo vai enxergar aquela casa, né? E sempre quando fala o Evangelho, fala, que a gente já comentou, sempre quando o Evangelho fala em monte, ele está falando realmente, o monte é uma alegoria, uma elevação, né, espiritual, né? Então ele está se erguendo, ele está se elevando espiritualmente acima dos demais, né? E está sendo visualizado pelos outros. É o que diz aqui. E essa visualização que é visualizada pelos outros é através da prática, da vivência das virtudes daquele discípulo de Jesus. Que os outros eles vão ver que não só com palavras que ele age, mas que ele realmente faz os esforços para empreender daquilo que ele está estudando, né? Daquilo que ele está extraindo do Evangelho, ele está sentindo, está praticando na sua vida. Então ali, por isso que ele diz, né? Uma cidade erguida num monte, que é vista por todos, né? Assim como Jesus no Sermão do Monte, ele se elevou, né? Acima de todos e deu o Sermão do Monte. Então assim somos nós, todos o observam a ver, se não desmente com os atos e que prega com as palavras. Viu? Então fica um aviso para nós, né? Para a gente não ficar só decorando, só no intelecto, só no conhecimento ali, mas que a gente possa absorver aquele conteúdo moral para nossas vidas e vivenciar, praticar aquilo que está sendo dizendo. Então veja a nossa importância que ele diz aqui nesse versículo. Ele nos diz que a gente é a luz do mundo, né? Então aqueles que pregam a palavra de Jesus e que principalmente praticam os ensinamentos de Jesus estão sendo a luz do mundo, né? Estão sendo a luz do mundo, os discípulos de Jesus. Entendido? Então vamos para o 15. Tem algum comentário do Emmanuel do 14? Do 1 ao 5, qual é? Ah, e agora ela fala os números, meu Deus. Mas por que tu não escolhe um relevante que tu acha, hein? Do 1 ao 5. Resolvi o problema. Ficou no meio. Vamos ver então que agora, para quem não sabe, esse aí é o Evangelho por Emmanuel, tá? Esse é os comentários de Emmanuel do Evangelho de Mateus. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tinha pensado nisso também. Ilumina onde estejas. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende o auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Ceifa de Luz, Bebe Editora, capítulo 60. Belíssima mensagem, né? Sem comentários. Emmanuel já é um grande comentarista do Evangelho, né? Nos ajuda muito. Entendido? Então vamos para o versículo 15 agora. O 15, o que diz o 15? Então, para os que estão chegando agora, uma boa noite a todos aí. A gente está concentrados aqui.
Estamos então, só para o pessoal que está chegando não ficar perdido, estamos estudando o capítulo 5 de Mateus e agora no versículo 16. Tá? Obrigado pela participação de todos. Aí. Traz os seus comentários, quem tiver algum comentário, é muito importante, alguma dúvida, algum esclarecimento, vai ser muito bem-vindo e vai ajudar a contribuir, a somar mais com este estudo. Então vamos lá, o versículo 16, o que diz o 16? É o 15? Desculpa, é o 15. Nem os que acendem uma luzerna e metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Olha só, essa tradução que ele usa é uma tradução complicada. Eu não sei de onde que ele tirou essa tradução, né? Não diz aqui. Que nem aqui no meu, aqui diz assim, nem se acende a candeia, a gente já conhece a candeia, né? Que era utilizada naquela época, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Né? Aqui no Evangelho de Mateus já diz assim, ó, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do móvel, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Então cada tradução vai ser diferente. Quem tem Bíblias aí que querem acompanhar, que é muito bom, cada Bíblia vai ter uma tradução diferente, né? Então a gente tem que procurar ali, né, extrair, chegar a um consenso ali, buscar sempre entrar na mesma sintonia. O sentido é o mesmo, né? O sentido é mais ou menos igual, só às vezes o tipo das palavras que é utilizado às vezes não é muito conhecida, né, de muitos. É um pouco diferente. Nem aquele ele fala aqui luzerna. Nunca tinha visto essa palavra luzerna, é nova. Agora a candeia eu já ouvi bastante porque... Alqueire também tem uns falam. Aqui é alqueire. Luzerna é nova. Então, comentário. Os que tiveram a aventura de conhecer as leis divinas deverão esforçar-se para que o maior número possível de criaturas as conheçam também. Não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que deveria beneficiar a muitos. Tais os médiuns que se afastam do trabalho mediúnico, apagam a luz que em si traziam para clarearem o caminho a irmãos menos evoluídos. Então essa aqui é muito... a gente conhece bastante também. Tem até a parábola da candeia, né? Que ela é mais ou menos assim, né? E aqui diz, então, o que é aqui, ó? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, né? A gente pode dar um exemplo assim. Então, naquela época eles usavam a candeia, que era tipo o lampião aquele. Então, a gente não acende uma luz, um lampião, Jesus está falando daquela época, e vai colocar embaixo de uma mesa, embaixo de um móvel, embaixo de uma cama. Então tu não vai iluminar o ambiente, né? É isso que ele está querendo dizer. Então ele diz assim que deve colocar ela no velador. Então o velador é tipo um suporte para colocar aquele lampião no alto, no caso, né? E aí então tu vai colocar no velador, no alto, na parede ali da casa, para iluminar toda a casa. Então isso que ele está falando aqui é uma parábola, uma alegoria, né? E aí sim então dá luz a todos que estão na casa. Então novamente aqui ele falando colocar a luz acima, no alto, no velador, nunca botando a luz abaixo. Então todos aqueles de nós que a gente tem, né, que está conhecendo o Evangelho, que tem um conhecimento, né, a gente nunca colocar esse conhecimento ficar só para nós, ocultar ele. Fica ali para mim, então eu estou ocultando essa luz, né? Então eu devo colocar ela e iluminar, né? Um pouco daquilo que eu sei, iluminar aqueles que estão conosco dentro de uma casa, auxiliando, né? Orientando aqueles outros que não têm essa luz, iluminando, né? Aquele ambiente, aquelas pessoas. Então se elevando espiritualmente, ou seja, praticando aquilo,
né? Principalmente não só de palavras, o conhecimento, como a gente diz, mas sentir, né? Internalizar no coração aquele evangelho. E aí então tu auxiliar o próximo, mostrar como exemplo para aqueles outros, né? Que tu tá te iluminando, tá servindo como essa candeia, né? No velador. Né? Hoje a gente usa as lâmpadas, né? Como se fosse uma lâmpada bem forte que ilumina toda a casa. Né? É porque palavras às vezes não estão preparados para ouvir, né? Então é melhor com um exemplo. Exatamente. Porque até a gente estava comentando até antes isso, né? Que muitas vezes os mais velhos, às vezes principalmente pais, e às vezes o filho já pode ter a sua experiência, já ter filhos, tudo na vida aí, mas é difícil eles escutar ainda. Eles sempre têm, parece, os filhos como se fosse assim aquele que não sabe nada, é como se fosse uma criança ainda, né? Muitos têm essa mentalidade. E aí então, como é que tu vai? Aí tu vai falar com a pessoa vai te ignorar, né? Tu quer tentar orientar, ajudar, ali, esclarecer, a pessoa, mas quem é tu para me dar uma orientação, né? Aí fica complicado, né? Aí às vezes o outro vai buscar lá no outro de fora, né? Aquilo que muitas vezes tem aquele do teu lado ali para te dar né, uma boa dica ali, uma orientação, né? Já da família mesmo. Não, os outros às vezes têm mais valor, né? Então isso na verdade muitas vezes é um orgulho, né? Um orgulho, né? Da pessoa ali que não aceita opiniões, né? Principalmente daqueles mais novos ali, os que estão ali, que é filhos ali, não, né? Rechaça aquilo. Então aí entra o que nós devemos orar pela pessoa, não adianta falar, porque ela vai ficar brava, até vai ficar brava. Então a gente deve orar, ter paciência com a pessoa e dar os exemplos daquilo que a gente tem, como do conhecimento que a gente tem, né, do Evangelho. Então levar como exemplo, então levar o que é a tolerância, a paciência, né? Tudo para não, né, ter tolerância com a pessoa que é ignorante, que não aceita aquilo, né? Mas isso se torna difícil, complicado. Então esse aí é o da candeia, né? Eu acho que ficou bem entendido, né? Então vamos ali pro 16, que é o último da perícope aqui. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Assim luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Os modernos discípulos de Jesus trazem consigo uma luz que deve luzir diante dos homens. Uma luz é a mediunidade. Essa luz é a mediunidade. Entretanto, para que a luz da mediunidade brilhe em todo o esplendor, o médium é obrigado a travar lutas, por vezes bem ásperas. Há duas espécies de lutas que um médium trava para que sua luz luza diante dos homens. Uma é a luta que se desenrola em seu próprio íntimo, luta contra si mesmo para vencer o comodismo, a inércia, a rotina. Para vencer na luta íntima, o médium deverá saber sobrepor-se a seus gostos e a seus caprichos, sacrificando suas vaidades, colocando-se assim em todas as oportunidades a serviço do Altíssimo, em socorro dos necessitados e esclarecimento dos ignorantes. A outra luta é contra os preconceitos sociais, entre os quais ordinariamente está incluída a incompreensão de seus familiares. O médium deverá possuir a força moral necessária para quebrar definitivamente as cadeias que o impedem de exercer seu medianato. Lembremos-nos de que a mediunidade bem praticada ainda se assemelha muito ao caminho do Gólgota. E a esse respeito o generoso instrutor Emmanuel assim se expressa. A missão mediúnica se tem
os seus percalços e suas lutas dolorosas é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus a seus filhos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Portanto, integrados em sua tarefa mediúnica, com amor e constância, concorrendo para a realização de curas, encaminhando espíritos obsessores, combatendo a ignorância espiritual em que se debatem os homens, servindo de instrumento para a disseminação do Evangelho, os médiuns perfazem obras pelas quais os homens glorificam a Deus. Então, um comentário bem longuinho. Então, aqui ele está dizendo, né, que aqui no meu, no 16, então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele diz aqui que resplandecer a nossa luz. Então aqui diz: os modernos discípulos de Jesus trazem consigo uma luz que deve luzir diante dos homens. E ele dá então como referência essa luz que é a mediunidade. Que, como todos nós, alguns sabem, outros não sabem, todos nós somos médiuns, né? Uns são mais ostensivos, outros não, nem tanto, mas todos nós somos. E a partir do momento que a gente vai brilhando a nossa luz, a gente vai tendo, mesmo que eu não seja um médium ostensivo, né, mas eu posso ter facilidade, eu posso ser um médium inspirado, né? A gente pode ter a inspiração da espiritualidade, essa luz, né? E ele diz, então, o médium é obrigado a travar lutas, por vezes bem ásperas, né? Todos nós vamos enfrentar lutas. Então, todo discípulo sincero de Jesus, ele vai ter dificuldades em vários campos da vida, como diz aqui, né? E ele diz aqui, uma das lutas é com o nosso próprio interior, que a gente estava comentando, né? Então, para nós brilhar a nossa luz e ter essa mediunidade equilibrada com Jesus, nós vamos ter que, então, né, trabalhar esse nosso íntimo, né? Lutar contra nós mesmos para vencer o comodismo, muitas vezes, né? Muitos de nós a gente tem o comodismo, a preguiça, né? A tal de que é a preguiça, a inércia, a rotina, isso tudo a gente vai ter que combater para vencer nessas lutas íntimas. Ele diz também: o médium deve saber sobrepor-se a seus gostos e a seus caprichos, sacrificando suas vaidades, colocando-se assim em todas as oportunidades a serviço do alto, em socorro dos necessitados e esclarecimento dos ignorantes. Entendeu? Então aí entra tudo aquilo que a gente viu nos versículos anteriores, a renúncia, né? Então aquele que quiser vir após mim, que o Honório diz, né, renuncie a si mesmo, tome essa sua cruz e segue-me, né? Não é? A gente tinha comentado. Outra luta é contra os preconceitos sociais, que a gente já comentou também bastante, né? Principalmente os conflitos religiosos, que a gente comentou. E também a incompreensão de seus familiares. A gente também comentou um pouco sobre isso, né? Os conflitos dentro dos lares é complicado. Aquele que está se iluminando, está conhecendo a verdade. Muitos dos outros que não querem essa verdade, eles querem então ignorar o outro, não quer saber o que o outro quer dizer, né? Fico ignorando o outro.
enfrentar os atritos dentro dos lares, as brigas, muitas vezes, as perseguições ali, né? As dificuldades que cada um vai enfrentar dentro dos seus lares, a indiferença dentro dos lares, né? Os preconceitos, tudo isso, as lutas, a gente já começa a lutar. Não a gente pensar assim que vai sair lutando aí pela rua, mas a luta começa dentro dos lares, né? O trabalho moral, principalmente, começa dentro de casa. Ali que vai ser uma das maiores escolas de prática do Evangelho de Jesus ali, né? Dentro dos lares. E ele fala, né? O médium deverá possuir a força moral para quebrar definitivamente as cadeias. A mediunidade bem praticada ainda se assemelha muito ao caminho do Gólgota. É o caminho que Jesus percorreu ali até chegar ao Gólgota lá, né? E ele fala, então, ele traz uma mensagem de Emmanuel, então, né, sobre a missão mediúnica, a importância da mediunidade. Emmanuel vem dizendo aqui dos seus percalços e lutas dolorosas que cada médium vai enfrentar. E é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, ele diz, concedida por Deus aos seus filhos. Então ele diz, sendo luz que brilha na carne. A mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então eu estou novamente repetindo aqui essa mensagem de Emmanuel, que é muito bonita, essa mensagem, muito boa, né? Ele diz, portanto, integrados em sua tarefa mediúnica, com amor e constância, concorrendo para a realização de curas, né? Encaminhando espíritos obsessores, combatendo a ignorância espiritual em que se debatem os homens, servindo então de instrumentos para a disseminação do Evangelho. Os médios perfazem obras pelas quais os homens glorificam a Deus. Então, um belo comentário. Tem algum comentário desse 16 aí de Emmanuel? Outro do Evangelho por Emmanuel? Já está no 16. É isso? Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário ali que eu vi que tá tranquilo. Se tiver alguma pergunta, tu... Brilha a vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe responde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas, nuvens negras, atendendo ao propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir, senão a piedade alheia, sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Isso aqui a gente vê bastante, né? Uhum. Argumento. Sim, a gente vê bastante. Nas redes sociais, principalmente, né? Eu li, então é assim, assado, né? E toca fogo na fogueira. É só para ter argumento para discutir. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem
traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insultamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Os discípulos de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino de nosso pão de mortalidade. Não é exortação nem profecia. É apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia iluminada, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Vinhas de luz, prefácio, brilha a vossa luz. Brilhar a nossa luz, é isso aí. Então agora a gente encerra essa perícope aí dos discípulos, né? São o sol da terra e a luz do mundo. Agora vamos entrar em outra perícope, que é o cumprimento da lei dos profetas, no versículo 17. Vamos ver então. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a destruí-los, mas sim a dar-lhes cumprimento. A lei a que Jesus se refere é o Decálogo, transmitido à humanidade por Moisés. Os profetas que vieram depois de Moisés chamaram continuamente a atenção do povo para a observância dos 10 mandamentos. Jesus não veio invalidar o decálogo ou o que disseram os profetas. Veio simplesmente fazer com que os homens o cumprissem à risca. Assim também o Espiritismo não veio destruir ou combater religiões, mas veio ensinar-nos a viver de acordo com o Evangelho. Então isso aqui também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No primeiro capítulo ali, não vim destruir a lei, né? E então aqui ele fala, né, que ele realmente veio, o Cristo ele não veio destruir aquilo que tinha lá no Velho Testamento, né? A lei ou aquilo que os profetas diziam, né, que eram inspirados por Deus. Mas ele não veio destruir, mas sim dar-lhes cumprimento. Então, tudo aquilo que tem no Velho Testamento, ele veio dar cumprimento. E a doutrina espírita continua isso tudo, né? Não combatendo religião nenhuma, não tendo preconceito, mas a gente reviver todos esses ensinamentos de acordo com o Evangelho, com a doutrina espírita que vem, né, ensinar de uma forma mais clara, mais explícita, né, essas leis. Então, apesar de que muitos podem dizer que os 10 mandamentos, as coisas aí já está ultrapassado, é coisa para velho, né, não existe mais. Então aqui Jesus está dizendo, né, que não, os 10 mandamentos valem ainda para nós até hoje, né? Sim.
Uma coisa lá foi lá do Velho Testamento que Moisés, através da mediunidade de Moisés, né, no Monte Sinai, ele recebeu aquela instrução, aquelas 10 leis, né? E que serve até hoje, né? Aquelas leis para nós. Então Jesus veio dar cumprimento a isso, né? E não anular aquilo que veio para nós, que Ele mesmo nos ofertou, né? Porque se Jesus é o nosso mestre, é o governador desse orbe terreno, Ele que co-criou este planeta, né? Participou de tudo. E Ele participando de tudo desde o início, então ele tudo aquilo que tem no Velho Testamento, Ele teve a participação de tudo aquilo. Todos os seus emissários Ele enviou. Moisés foi um deles, os profetas foram todos emissários divinos, né? E todos foram inspirados por Ele, né? Do que eles diziam, as instruções que eles davam para o povo daquela época, de gerações para gerações. Então tudo isso agora Ele veio dar cumprimento, né? E conforme a gente vai evoluindo a sociedade, então a gente vai cada vez aprendendo mais, né? Vai evoluindo, né? As leis dos homens, né? Tudo vai progredindo. Tem algum do Emmanuel aí do 17? Cumprimento da lei. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo, guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura do seu tempo para grafar novos tratados de revelação superior, empunhando o buril da razão ou o azorrague da crítica, para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres. Mas compreendendo que o amor reage à justiça na criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão do próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota, na expansão da própria luz. É por isso que da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, impregnando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora. Fosse subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos de uma época para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato que abdicava da lealdade à última hora, fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade ao mais amplo e seguro aproveitamento da vida. E é ainda fundamentado nesse programa de ação, predicação, com o serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador, que a doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens e elegendo no sacrifício individual, pelo bem comum, a norma de felicidade legítima, para solucionar na melhoria de cada um de nós, o problema da regeneração da humanidade inteira.
Abrigo, It, capítulo 16. Então o Espiritismo ele vem, né? Que é essa revelação aí que dá continuidade para a gente poder entrar no mundo regenerado, né? Dar sequência, que é para a gente poder ter entendimento de tudo aquilo que veio, né? Até o que a gente tinha de leis, né? Os 10 mandamentos, depois veio Cristo, e agora a doutrina espírita para a gente dar o complemento necessário, a chave para a gente poder entender tudo aquilo, né? Que a gente não tinha compreendido ainda. E para então a gente poder realmente aceitar isso aí, né? O convite, despertar a consciência para esse homem novo, para um mundo novo, né? Nós estamos aqui o versículo agora, tranquilo esse aí então. Então vamos para o 18. Porque em verdade vos afirmo que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um só ou um tio, sem que tudo seja cumprido. Por afirmar que da lei não passará um único tio, sem que tudo seja cumprido, Jesus se refere ao progresso contínuo a que está sujeito o estudioso do Evangelho. À medida que formos estudando o Evangelho e esforçando-nos por viver de conformidade com ele, a lei divina se gravará em nosso perispírito e chegará então o dia em que saberemos cumpri-la sem exceção de um i ou de um tio. Então aqui é o cumprimento das leis divinas, né? Então aqui ele diz, aqui na minha tradução, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ah, e é J aqui, ó. Aqui é J. Então a gente vê assim, né, que nós vamos ter que cumprir todas as leis divinas, né? Então quer dizer que a gente não vai sair daqui, ou seja, então a gente vai continuar reencarnando até nós cumprirmos todas as leis, né? E nós pagarmos todas as nossas dívidas, nossos débitos, né? Então, ou seja, nós vamos ter que ficar quite com as leis divinas. Enquanto a gente vê ainda, como diz ali, até um simples, um tio ali ainda da lei, ali ainda, que a gente está devendo ainda para a lei, com a lei divina, a gente vai ter que cumprir com aquilo. Né? Então é nos mínimos detalhes que nós vamos ter que ficar aqui até cumprir todas as leis, né? Não vai ficar nada para trás, né? Então por isso que eles não vai ficar nem um J ou nem um tio ali para trás, né? Então vai ser tudo ali, né, no rigor certinho, nem mais nem menos, né? Tudo como é para ser, né? Vai ser... Vai demorar um pouquinho. A gente vai ter que cumprir todas as leis, né, na sua plenitude. Claro, vai. Com certeza, vai levar quanto tempo? Muito tempo, né? E isso depende, claro, o tempo é relativo. O tempo vai depender muito também do esforço de cada um, né? Conforme cada um, se o teu esforço for um esforço bem grande para praticar as leis, ali, cumprir, né? A gente vai começar com a prática das virtudes. Então, pode chegar mais rápido, né? Do que aquele que ainda está, como a gente viu ali, na preguiça, né? Não quer nada com nada. Então, para uns pode ser mais rápido, para outros pode demorar muito mais, né? Então, hoje já é o primeiro passo, a gente já está dando de estar conhecendo as leis, né? Que Jesus nos ensina no Evangelho. Agora o passo é nós refletir isso para nossas vidas e ver o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que progredir, o que a gente não está em cumprimento com a lei divina, né? O que a gente está descumprindo das leis. Então isso tudo a gente tem que refletir e começar a viver isso aí, praticar nas nossas vidas, né?
E vai ser fácil? A gente sabe, nada é fácil, né? Vai ser trabalhoso. Mas o primeiro passo é a gente já reconhecer as nossas dificuldades, os nossos vícios, né? Nossos atavismos que a gente tem que combater. Então, a gente conhecendo isso que a gente tem que combater, a gente vai fazer esforços para nos tornarmos melhores, né? Combatendo aqueles erros, aqueles vícios milenares ali que a gente vem trazendo, né? Porque não adianta nós ficar só no conhecimento, né? No conhecimento tem muita gente aí que sabe muito, né? E até em matéria de espiritismo, tem muitas obras, muito livro, sabe muita coisa, decora até. Mas e vai resolver decorar, saber muito, sendo que ele não está sentindo aquilo no coração, não está praticando aquela humildade, aquela simplicidade, né? O perdão, o amor, né? Vai resolver, né? Então ele tem que viver aquilo para ele poder então se sentir uma pessoa que realmente está fazendo os esforços para cumprir suas leis divinas, né? Agora, se eu sei que eu estou errado, que eu pisei na bola, e eu realmente ignorar, não dar bola e continuar, está errado, né? Não estou combatendo meus vícios. Eu estou deixando aqueles vícios ali, mas deixa, é assim mesmo, a vida é assim, vai indo, né? Vai empurrando com a barriga, como se diz. Não, mas é um erro que, como está dizendo aqui, não vai ficar para trás nem um tio e nem um jota, por exemplo, né? Das leis. Então esse deixa para lá é esse tio e esse jota aí, entendeu? Eu estou ignorando isso aí das leis. Então ele está dizendo nos mínimos detalhes que a gente vai ter que cumprir com as leis divinas, né? Então errou, não, tem que admitir, assumir aquele erro, não. Vai fazer uma reflexão, não, vou procurar agora, no outro dia vou procurar não errar novamente, né? Vou procurar fazer o certo agora da próxima vez. E não ir tapando o sol com a peneira, e levando a vida, empurrando com a barriga, né? E principalmente sendo espírita, né? Estudando as leis, o evangelho, e vai ignorando aquilo tudo, vai deixando para trás e ficando só no conhecimento. Então a gente tem que, como os discípulos, a gente tem que fazer os esforços, né? E a gente sabe que dá muito trabalho. Então, gente amiga, vamos parar por aqui no 17, então, no 18, quer dizer, e aí na próxima a gente entra no 19 daí. Capítulo 5, 19. A gente não pode esquecer. Então eu agradeço aí de coração a participação aí de todos, dos irmãos aí que estavam conosco. E vamos então convidar todos para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Então convidamos a todos, então vamos elevar os pensamentos, sentimentos e principalmente neste momento então agradecendo a Deus essa oportunidade bendita de estarmos aqui conversando em torno do Evangelho, aprendendo um pouco e dentro da nossa ignorância daquilo que a gente tem o melhor para oferecer de entendimento do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que a gente possa fazer desse Evangelho de Jesus um contributo humilde, singelo a todos os corações que estejam sinceros e que estão buscando realmente aprender com o Evangelho de Jesus e cada dia dar um passo melhor, né, em frente do que a gente vinha dando de erros, a gente possa progredir, melhorar, que possa ser útil em nossas vidas esse ensino, esse aprendizado, esse estudo nas nossas vidas. Agradecemos muito ao nosso amado Pai Francisco, que é o nosso evangelizador por excelência, e que ele possa nos ajudar, nos inspirar dentro da nossa ignorância, que a gente possa estar de acordo com o programado desses estudos do Evangelho, na nossa singeleza espiritual, para que a gente possa aprender da melhor forma possível este Evangelho de amor. Obrigado aos nossos familiares, aos nossos amigos, que estão sempre conosco, nos inspirando, nos iluminando nessa caminhada. A todos que acompanharam pela internet ou que irão acompanhar, aos nossos familiares, aos vizinhos, a todo o bairro.
Muito obrigado, Senhor. Só agradecemos por tudo. E damos então por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.